Olá, Beth! Boa noite! E aqui na aula de hoje eu vou te mostrar o pensamento, o raciocínio, tudo que eu faço realmente na prática para solucionar esses casos que eu vou mostrar aqui para você. A maioria são casos de feridas, porque acabam sendo bem rotineiros no nosso dia a dia, né? E eu observo muitos veterinários fazendo coisas erradas no tratamento de feridas, tá? E na aula 1, então, eu coloquei esse caso aqui para você. É um paciente que ele foi resgatado por um senhor e ele foi encaminhado para orquiectomia. É um paciente, um vira-lata, chegou lá para castrar. E aí eu olhei, ele estava com um machucado aqui assim na cabeça, com uma pasta branca, assim que ele estava, tá? E foi para castração eletiva, tinha sido atendido por outro lugar anteriormente. E aí eu perguntei, né, para esse senhor o que tinha acontecido com esse paciente. E aí ele me falou que tinha sido resgatado, ele estava muito magro também, muito apático, assim, muito anoréxico. O que tinha acontecido para ter essa ferida ali na cabeça, né? E aí ele falou que não sabia, mas que achava que tinha sido mordida e que ele estava assim, e o outro veterinário que tinha levado tinha prescrito esse produto, que ele não lembrava o nome, mas que me pareceu muito ser o Guento. E o que eu propus aqui com essa atividade? Eu queria saber se você concorda ou não com essa conduta, se essa conduta está certa para você, se não está certa, qual seria a sua conduta, tá? E qual seria a sua conduta nesse caso? Você prescreveria ali, assim, um tratamento tópico, sem fazer uma limpeza da ferida, sem fazer nada, só passar uma pomada e pronto, acabou, tá bom? Ou você teria outra conduta, tá? Pode deixar aí no chat para mim. E eu recebi alguns comentários, algumas mensagens falando sobre a resolução desse caso, tá? Muitos falando que a conduta estava inadequada, então se você viu a aula, aí ó, Flávia, sedação, limpeza do local. Se você viu a aula, você já viu que eu falei sobre isso, eu falei sobre esse tratamento inicial de ferida. É muito necessário ser feito da maneira correta, tá? E aí, o que eu queria, então, que você observasse nesse caso em específico? A conduta adotada pelo primeiro atendimento, se estava certa, se estava errada, e quais os erros foram encontrados no caso, tá? Então, gente, ó, como a Flávia falou aqui, ó, não foi realizada uma limpeza adequada da ferida, tá? Ela falou limpeza do local, tá? A sedação ela é muito importante em vários casos de feridas, principalmente feridas graves. Nesse caso específico, eu não precisei sedar o paciente, tá? Por quê? Porque era uma ferida pequenininha e um cachorro muito bonzinho. Maria Angélica, faria tricotomia, limpeza e avaliaria a lesão. Isso aí. Rubens, desidratado e malnutrido, não arriscaria anestesiar para tratar uma ferida desse calibre. Rubens, você faria o que então? Deixaria só daquele jeito que estava? Desse jeito aqui, com a pomada por cima do pelo, formando essa crosta ali, que mesmo se você limpasse depois não ia ter uma limpeza eficiente, formando pus aqui, ó, você consegue ver que já tem formação de pus aqui por baixo. Aqui você consegue ver que é a crosta da ferida, pomada por cima de pelo, formando crosta em cima de crosta. Você deixaria assim, então? Para você estaria bom desse jeito, Rubens? Boa noite, Bruna. Teria que fazer tricotomia, limpeza, se possível citologia, para seguir o tratamento adequado. Não foi realizada a limpeza adequada da ferida, sem tricotomia, escolha de produto tópico inadequado. Repetindo, não sei qual era o produto tópico que foi usado, o doutor também não se recordava de qual era o produto, mas me pareceu, assim, o aspecto parecia de unguento, tá? E qual seria a conduta correta, então, nesse caso, gente? Sedação, se fosse necessário. Como eu falei, nesse caso, o cachorro era muito bonzinho e a ferida era pequena, em uma região onde ele deixou a gente fazer a tricotomia só com a gilete ali, tá? Então, eu peguei a gilete, pedi para auxiliar pegar a gilete, ela conseguiu fazer a tricotomia daquela região sem estressar o paciente, sem precisar sedar também, tá? Tricotomia, debridamento da ferida, escolha da pomada ideal. Então, esses passos aqui, gente, são essenciais para o tratamento de qualquer ferida, tá? Sedação, tricotomia, debridamento mecânico, debridamento cirúrgico, se for necessário. Escolha da pomada ideal, não é só prescrever a mesma pomada que você sempre prescreve em todos os casos, tá? Isso não é tratar uma ferida de forma adequada. E aí, como ficou essa ferida depois que eu fiz esse primeiro atendimento ali, essa limpeza mais adequada? Olha a diferença. Aqui, ó, ao redor, essa partezinha vermelha foi possivelmente uma alergia, uma irritação que ele teve com a lâmina que a gente fez com gilete, tá? Mas olha isso, olha esse orifício, como é que tá. Olha isso daqui, você acha que isso daqui ia cicatrizar com essa crosta sendo formada por cima, crosta por cima de crosta, pomada por cima de pomada? Não dá para ver adequadamente o que é essa ferida. Me parecia ser uma ferida até maior do que realmente era. Então, essa limpeza, ela vai ser essencial para quê? Para isso, para você avaliar de forma adequada a sua ferida. Então, você consegue avaliar melhor
tamanho dessa ferida, profundidade dessa ferida, presença de tecido necrosado ou não necrosado, infecção, se ela está infeccionada, se ela não está infeccionada, se tem presença de larva, se não tem presença de larva, tá? Então, mesmo que seja um paciente que você não possa sedar, uma tricotomia é um pouco, nem que seja uma tricotomia não tão ampla, porque eu sempre falo, gente, tricotomia ampla. O pessoal do segredo do ambulatório cirúrgico, do curso, sempre fala, essa tricotomia não ficou boa. Porque eu pego no pé mesmo. Por quê? Porque quanto menos pelo você tem ao redor da ferida, mais limpa você tem uma ferida, tá? Você não coloca produto nessa ferida, então não fica essa crosta igual tá nesse primeiro momento aqui, tá? Então você tem uma ferida menos suja, menos contaminada, menos infeccionada, mais fácil de limpar, tá? Mais fácil de tratar e, consequentemente, ela vai cicatrizar mais rápido também. Então a tricotomia, ela é essencial, tá? Então, foi realizada a tricotomia sem necessidade de sedação, porque era um cachorro bonzinho. Realizado um debridamento com gás e clorexidina, esqueci de falar. Normalmente, o que eu faço? Eu coloco o animal embaixo da pia, quando dá, do consultório, e esfrego com a escovinha de antisepsia para lavar bem a ferida. Mas, nesse caso, a gente não precisa de um debridamento tão agressivo. A gente precisa só de uma limpeza um pouco mais agressiva. Então, eu peguei uma gaze ali, com clorexidina degermante, que eu gosto bastante de usar nesse primeiro momento. Esfreguei ali com a gaze mesmo, úmida, com clorexidina, fazer uma esponjinha e escovei ali no local com a própria gaze. E a pomada? Como que eu vou escolher a pomada ideal para aquele paciente, tá? Porque eu sempre vejo muito veterinário que sempre usou colagenase, por exemplo, tá? E passa colagenase para o tratamento de uma ferida cirúrgica, e passa colagenase para o tratamento de uma ferida que está granulando, ou então passa beta-gloss para tudo, ou então passa sulfadiazina de prata para tudo, enfim. Tem veterinário que tem aquele apego por um certo produto e usa ele para tudo, só que não entende o quê? O mecanismo de ação daquele produto, tá? Então, na hora que você for escolher uma pomada, a gente desapega. Não fica passando só a mesma pomada em todos os momentos. Você tem que avaliar alguns pontos. Como eu falei, né? Sulfadiazina, colagenase, crema, beta-gloss, spray de rifamicina. Mas você tem que avaliar o que nessa ferida? A fase do processo cicatricial que essa ferida tá granulando, tá epitelizando, tá infeccionada ainda, tá na fase de reparação, em qual fase esse processo cicatricial está? Fase inflamatória, granulação, epitelização. Tem presença de necrose, não tem presença de necrose, precisa de um debridamento químico, além do debridamento mecânico, cirúrgico que você já tenha feito. Tem presença de infecção nessa ferida? Ou uma ferida que você limpou e pronto, já tá limpa, não tem infecção, não tem contaminação, não tem nada, tá limpinha, é só cicatrizar agora. E outro ponto que eu não botei aqui, também, você tem que observar o mecanismo de ação do produto tópico que você usa. Por quê? Não adianta nada você usar um produto, por exemplo, a colagenase. A colagenase é um produto que faz um debridamento químico. Então, ela é um produto que ela quebra colágeno. Então, você pega um produto que quebra colágeno e começa a usar numa ferida que está formando colágeno. Você está atrapalhando o processo cicatricial, tá? Então, por exemplo, a colagenase, você vai usar num paciente que você fez essa primeira limpeza inicial e mesmo assim ficou tecido necrosado. E aí você precisa de um debridamento químico também. Então você usa esse produto, tá? Um produto que faz debridamento químico. Você está ali na fase de granulação, de epitelização, você vai usar um produto que auxilie nessa fase. Então sempre associar a fase do processo cicatricial, o estado geral dessa ferida com o mecanismo de ação do produto que você tem. Isso é extremamente importante. E nada impede de, durante o processo cicatricial, você mudar o produto tópico, tá? Nada impede. Você pode mudar ali, essa ferida começou necrosada, vou começar com uma colagenase, melhorou, não tem mais tecido necrosado, não tem mais nada, vou mudar, vou usar agora uma sulfadiazina de prata. E aí você vai mudando, alterando de acordo com o que a sua ferida pede. Débora Cavalcante. Limpeza, tricotomia para avaliar a dimensão da lesão. Isso aí, tá? Isso tem que ser feito em todas as feridas, tá, gente? Não menospreze as feridas. Não acho que só porque é pequena, não preciso fazer nada. Tem sim, tá? Você precisa, seu papel é ajudar o organismo a cicatrizar, tá? Aletheia. E aí, Aletheia, tudo bom? Fazer curativo apenas polar e desapetando para evitar a lambedura. Curativo, tá, gente? Curativo sempre. Não tem isso de... Janaína, mas a ferida tem que respirar. Não vou fazer curativo porque a ferida tem que respirar. Gente, a ferida não tem que respirar, não. A ferida não tem nariz, não tem pulmão, não tem nada para respirar, tá? A ferida precisa de oxigênio? Precisa de oxigênio. Mas não é o oxigênio externo. É o oxigênio que chega nela através da corrente sanguínea, através do sangue. E como é que chega sangue nessa ferida? Quando você limpa, quando você debrida, quando você reaviva as bordas, tá? Isso vai fazer com que chegue sangue na ferida e junto com o sangue chega o oxigênio, tá?
Então, ferida tem que estar sempre fechada, sempre com curativo, seja uma bandagem, seja um tie-over, seja o que for, seja só a roupinha cirúrgica, se for mais confortável para o paciente, enfim. Mas a ferida tem que estar fechada, tá? Sempre, tá bom? Então, na aula 2, gente, vocês viram lá o quê? Vocês viram uma simulação de um atendimento de um paciente com prolapso de reto, né? E lá eu fiz todo o raciocínio, né? Desde o momento que o paciente chega no seu atendimento até o momento que esse veterinário reduz ou não o prolapso de reto. E aí vieram até me perguntar, mas não é aquela parte prática? Gente, ela foi toda prática. Eu te mostrei desde quais são as causas do prolapso de reto, o que você tem que fazer para tratar, quais são as formas de tratamento, tá? Tem tudo lá. E tem um passo a passo lá que te mostra o que você tem que fazer, como você tem que pensar, que vai ser útil para você realizar qualquer cirurgia ambulatorial, tá? Que é o quê? Associar ali, ó, conhecimento teórico, conhecimento prático, praticar, lembrar que você vai errar. E aí, ó, nesse caso, né, nos casos da aula 2, foram casos bem interessantes, onde o caso 1 foi uma pincher que chegou lá. A tutora não tinha muito histórico do que tinha acontecido. Não me engano, ela tinha falado que ele tinha batido em algum lugar, e aí tinha ficado um machucadinho, e esse machucadinho foi aumentando, tá? Então, era um canino, aumento de volume em região dorsal. O proprietário relata ter ocorrido após a cadela ter batido no móvel da sala. Região extremamente dolorida, inchada também, bastante edemaciada, com todos os sinais de inflamação, dor, rubor, tumor, tá? Edema, superfície macia. Então, esse daqui, ó. É assim que estava. Olha só, esse aumento de volume que estava aqui. Imagina a dor que esse paciente estava sentindo, né? Com todo esse aumento de volume. Recebi algumas condutas, né, que me mandaram por direct. Mas, então essa pincher, gente, quando você olha aqui, ó, a primeira coisa que tem que passar na sua cabeça é abscesso, tá? Porque aqui não dá pra gente botar, né? Mas quando você olhava, era uma superfície macia. Quem já teve furúnculo era a mesma coisa, tá? Era a mesma coisa, macia, assim, flutuante. E, gente, quando você tem um paciente com abscesso, drenem esse abscesso, tá? Drenem esse abscesso. Limpem bem essa ferida. Débora, isso aí, na punção seria ótimo. Essa paciente, ela não deixava encostar. Não deixava encostar ali naquela região. Então, como eu já tinha essa suspeita de ser um abscesso, eu já sedei ela, e aí quando eu manipulei, aí, minha filha, aí eu vi que era realmente um abscesso. Mas o que acontece? Veterinário, até médico humano, que vê um abscesso e não drena, não abre, deixa tratar por tratamento tópico, por antibiótico, enfim. E eu falo isso porque, olha, eu tive muito furúnculo nessa vida, eu sofria muita dor, tem várias marcas, e eu ia no médico doida para alguém drenar o abscesso e tratar logo esse negócio, mas não passava antibiótico, eu já tomei amoxicilina, clavulanato, tomei até doxiciclina, já tomei vários antibióticos e nada resolvia. Quando você drena, gente, você acaba com o problema de uma vez por todas. De uma vez por todas. Então, ó, aqui como é que ficou a ferida após eu abrir, drenar. Eu não cheguei a tirar foto do líquido drenado, né? Mas tinha uma cor bem de Nescau, assim. Inclusive, quando eu fiz a primeira incisão, assim, encostei o bisturi e voou tudo na minha cara. Voou aquela coisa gostosa de abscesso na minha cara, que, ó, só Jesus na causa, acontece, né? Mas após... E aqui, ó, eu tirei... Por que eu fiz essa abertura tão grande? Por que uma incisão tão grande, né? Tinha necessidade? Tinha, por quê? Eu fiz uma incisão pequena. Isso daqui, gente, é tudo tecido solto, tudo pele solta. E essa parte mais central, ela já estava com o tecido meio desvitalizado, tá? Já estava com o tecido desvitalizado. Então, primeiramente, eu fiz uma abertura pequena e fui drenando. Aumentei um pouco minha abertura para quê? Para eu conseguir lavar por dentro. Também não é só você abrir, tirar e pronto, acabou. Você tem que lavar por dentro, jogar bastante solução fisiológica, pegar uma gaze, esfregar por dentro bastante, tá? Fazer um bom debridamento dessa região. Para quê? Porque você limpa, você tira as sujidades. E aí acabou que, depois que eu fiz essa parte, eu removi o tecido que estava sobrando, o tecido que estava desvitalizado. E acabou ficando um orifício, uma incisão um pouco grande, mas foi necessário, tá, gente? Pode ser que você drene um abscesso, que você possa fazer só um cortezinho pequeno e consiga limpar tudo, drenar tudo, tá? Mas lembre-se, não é só cortar, não é só fazer uma pequena incisão e drenar, você tem que limpar também, tá bom? Por isso que essa incisão ficou grande. E como realizar o curativo nessa região? É uma região onde a maioria dos veterinários iria fazer o quê? Enfaixar o paciente todo com bandagem, né? E isso daí deixa... Por que você joga metronidazol, Fábio? Por que você joga metronidazol? Me dá uma explicação que isso funcione. Como realizar, então? A maioria dos veterinários enfaixaria esse paciente todo, passaria uma bandagem em região de tórax para prender ali, e aí cada hora que ia trocar o curativo ia ter que ficar trocando bandagem, gasta atadura, gasta esparadrapo, e é uma bandagem que incomoda o paciente, né? Eles não ficam tão confortáveis ali com aquele
bando de atadura, né? Imagina você cheio de atadura pelo corpo. E por isso que eu vim aqui, ó, para te falar de um curativo, que eu tenho certeza que a maioria, só quem já me acompanha aqui há muito tempo conhece, que a maioria não conhece, não sabe como fazer, nunca viu o veterinário realizar esse tipo de curativo. E, gente, é uma coisa assim, ó, que salva vidas. Salva a sua vida como veterinário para ficar trocando o curativo e salva a vida do seu paciente também, do seu tutor. Por quê? Do tutor do seu paciente. Porque facilita ele a trocar curativo. É mais fácil, é mais rápido e menos custoso também, né? Porque a atadura também não é barato ter que ficar trocando toda hora, tá? E aí a gente tem o tie-over. O que é o tie-over, gente? Olha aqui, esse paciente aqui é um paciente que fugiu, o tutor falou que parece que uma capivara mordeu ele. Enfim, né, histórias. E aqui, ó, aqui a gente tinha a ferida, onde eu passei a pomada normal, se eu não me engano aqui eu usei a sulfagesina de prata, porque é o que a gente tem disponível, a gente tem muito isso também, né, muitas vezes a gente tem que usar o que a gente tem disponível, mas, se não me engano aqui foi a sulfagesina de prata. E olha, se você observar aqui ao redor dessa ferida, tá vendo que tem um monte de ponto aleatório? E, gente, já me cortaram meus pontos mais de uma vez. E ali, ó, dá um negócio no coração. E aqui, olha o que você faz. Você vai botar a gase normal por cima da sua pomada, tá? Primeira camada do curativo é o seu produto tópico, a segunda ali, a gase, compressa, enfim. E aí aqui, ó, você vai pegar essas argolas que você fez ao redor e cruzar. Aí você pode abrir a gase, esticar a gase e usar a gase. Você pode usar fio. Você pode usar, o que mais? Aquela beiradinha da compressa, que tem uma argolinha. Uso muito aquilo, também gosto muito daquilo. Barbante, enfim, o que você tiver disponível, que você consiga cruzar e dar um nó em cima. Então aqui, ó, foi essa paciente. Eu fiz os pontinhos ao redor e fiz aqui o tie-over nela. Janaína, como é que faz isso? Não entendi nada. Olha só, vou mostrar aqui nesse vídeo. Esse vídeo tá até no meu canal, aqui no YouTube, para você entender melhor como é que funciona. Tirei o som, até porque eu acho que não vai passar no som, mas aí tem a legenda aí que eu acho que dá para vocês lerem. Você vai ver, ó, que eu dou um nó, mas eu não fecho totalmente o nó, tá vendo? Fica uma argolinha aqui. É por essa argolinha que você passa a sua gase, a sua fio, enfim. Aqui era um paciente que tinha sido mordida, tá? Se não me engano, aqui era o orifício da mordida. E eu só passei porque era na axila, era um lugar muito ruim de fazer curativo. Ó, argolinha. E aí, ó, por dentro da argolinha você passa a sua gase. Nesse caso eu usei uma gase, né? E aí você faz um embrulhozinho, você amarra, tá? E, gente, isso daqui, ó, dá uma repuxadinha, mas eles não ficam incomodados, tá? Até porque vai afrouxando também, não ficam incomodados. Ficam muito mais confortáveis do que com a bandagem ali enfaixando todo o tórax, o abdômen, todo o paciente, tudo. E aí quando você for trocar o curativo, você faz o quê? Você desamarra o nozinho que você fez por cima, desamarrou o nozinho que você fez por cima, fez novamente o curativo, passou de novo e pronto, tá? E aí você mostra isso pro tutor, você explica pra ele e eles fazem super de boa em casa, tá? Fazem bem de boa em casa. Nunca tive problema assim do tutor não conseguir fazer, tá? Aqui alguns outros casos, tá? Esse foi esse paciente do vídeo, que ele tinha uma mordida aqui e uma mordida na axila, e eu fiz nos dois lugares. Esse aqui foi um dos casos que o enfermeiro foi e tirou meus pontos. Pode tirar o curativo? Pode tirar. E aí, ao invés de tirar o nó, ele cortou o meu fio. Aí eu, poxa. Esse daqui é o China, ele tinha um cisto aqui na cabeça, que a gente funcionava, não melhorava. E aí, removi o cisto e fiz um tie-over, tá vendo? Nesse caso aqui, ó, eu fiz com fio. Eu usei um fio, passei o fio pelas argolinhas. Aqui foi se não me engano, um abscesso, uma ferida aqui na região de pescoço, era uma ferida maior. Então a gente também usou. E outra coisa, você pode fazer igual eu fiz nesse vídeo, e nesses casos, onde eu passo aqui, ó, se você ver, eu passo duas vezes, né? Eu passei uma, e aí depois eu vou passar outro fio por aqui, pelas outras duas argolas, tá? Ou você pode, ó, por exemplo, aqui nesse caso do China, eu usei um fio só e fui passando em todas as argolas e fiz um nó único em cima, tá? E aí vai depender se você tem um fio maior, que você consiga passar em todas as argolas e fazer um único nó, ou se você não tem, aí você vai fazendo desse jeito, vai fazendo de 2 em 2 e dando nó ali em cima, tá bom? Mas assim, esse curativo, gente, é maravilhoso. E ó, não sou só eu
que uso, tá? Eu aprendi isso daí, acho que eu aprendi na minha pós, na minha residência, não lembro, e já tô passando para todo mundo. Aqui é a Bianca, aluna do segredo de ambulatório cirúrgico, ela não chegou a mostrar, ela não esqueceu de tirar foto depois que limpou a ferida, mas foi uma ferida de mordida, tá? Então aqui é a ferida de mordida, ela fez a dicotomia, tá vendo? Dá pra ver aqui que tá sem pelo, ela foi e fez o tie-over, o pessoal adora, tem usado muito, tá? Outro caso da Bianca também, se não me engano, foi mordida também. E aí aqui, ó, tá vendo? A argolinha, bonitinha, ferida limpinha, direitinha, e aí vai lá e passa, bota uma gaze e passa as gases abertinhas por cima e dá um nó. Tie-over é vida, tá? Passem a usar que vocês vão amar. Fábio, abstrai isso da sua vida, tá? Metronidazole não tem absorção cutânea. É a mesma coisa de jogar metronidazole na cavidade abdominal do paciente que tá com peritonite. Gente, abstrai isso da sua vida. Isso não tem lógica, tá? O metronidazole ele tem absorção IV. Ele não tem absorção intraperitoneal, absorção cutânea, não tem. Então, não é só seu psicológico que tá agindo, tá, Fábio? Abstrai isso da sua vida. Larissa, não pode suturar o local da incisão? Nesse caso, não seria possível drenar com seringa e agulha, porque tinha um grande volume de conteúdo purulento? Ô, Larissa, eu não dreno, tá? Porque quando a gente tem, igual o China, esse caso que eu mostrei aqui também, do fio azul, que eu não botei o caso dele específico, né? Mas aqui, ó, esse aqui é o China. O China, ele tinha um cisto aqui no cocoroco, a gente começou a chamar de cocoroco também. E aí eu drenava num dia, passava 3 dias, estava cheio de secreção de novo. Drenava, cheio de secreção de novo. E a cápsula começava a ficar mais espessa, tá? E aí eu optei por remover todo esse conteúdo. Então, deixa eu voltar aqui. Então, assim, eu opto sempre por fazer essa drenagem aberta mesmo, tá? Principalmente quando tem conteúdo purulento. O China eu ainda tentei porque não tinha conteúdo purulento. Era um conteúdo bem asséptico mesmo. Mas quando a gente tem pus, quando a gente tem secreção, gente, não adianta, tá? Limpa, abre, limpa bem. Vai ser melhor, vai tratar melhor, tá? E também é bom a gente deixar uma partezinha aberta para a gente ter drenagem de secreção, que nos primeiros dias a gente ainda tem formação de pus, tá? Então, esse pus ele tem que drenar, ele tem que sair. Por isso que a gente faz essa abertura. Se você ficar só drenando, você tem só uma aberturazinha ali da agulha que não é suficiente para drenar posteriormente, tá bom? Cíntia, que fantástico. Muito bom, Cíntia. Testa no seu próximo paciente, você vai amar. Débora, tie-over, Débora, prazer. Isso aí, usem, gente, usem. Maria, não sei se tutores preferem esse método, tá? Nenhum responsável nunca reclamou comigo sobre esse método. Eu sempre uso quando é possível, quando é necessário, porque o tie-over não é para você usar sempre. Qual que é a função dele? A gente usa o tie-over para locais onde a gente tem ferimentos de difícil fixação de curativo. Então, ó, por exemplo, esses casos aqui, ó. Esse primeiro a gente tem o quê? Aqui no meio do focinho, entre os 2 olhos. Como é que você vai fazer um curativo, uma bandagem ali? Você vai enfaixar a cara toda do cachorro? Aqui era na axila. Como é que você faz uma bandagem ali? Ia ter que passar no tórax e mais enfaixar o membro também. Aqui, ó, na cabeça. Também não ia ficar confortável para o paciente, ia ter que passar uma bandagem ao redor da cabeça toda. Aqui no pescoço, ia ter que passar uma bandagem ao redor do pescoço todo, porque só gás e esparadrapo a gente sabe que não fica. Aqui também, ia ter que enfaixar todo o tórax do paciente, até fazer aquela camisetinha, né? Tipo que a gente faz em Mastec, só que não precisaria pegar até o abdômen. Então, assim, para esses casos onde a gente tem locais de difícil fixação de curativo. E aí ajuda demais, tá? O paciente fica mais confortável, o tratamento fica melhor. E ferida na cauda, tem como fazer esse método de tie-over? Depende do local, Letícia. Depende do local. Mas na cauda também tem um curativo bem legal de fazer. Só que esse só tem lá dentro dos segredos do ambulatório cirúrgico. Que aí você, principalmente se for na ponta de cauda, né? Que é ruim, ferida em cauda é chata, né? Tu faz o curativo, o cachorro abana o rabo, sai tudo. Mas tem alguns curativos legais que ajudam bastante nessa região de cauda também. Já o tie-over, não sei se seria muito bom, nunca usei, porque a não ser que fosse bem na base da cauda. Tá? Já usei em caudectomia, eu uso tie-over quando faço caudectomia. Mas na ferida em cauda, no geral, não ia ser tão legal, porque você não consegue ter os pontos ao redor para fazer as argolinhas, né? Então, acho que não vejo uma boa utilização na cauda, não. Já vi usar gentamicina após limpar a ferida para fazer sutura. É viável? É tratamento psicológico do veterinário que acha que o antibiótico tem ação cutânea, entendeu? Tem absorção no tecido cutâneo. Não tem, gente, não tem. Você tem que usar produto tópico adequado que tem absorção tópica. Adianta usar gentamicina, metronidazol, cefalexina também, já vi usar. Não tem lógica, tá? Não tem esses produtos não têm absorção tópica, não tem absorção ali na ferida. Eles têm absorção lá, IV, IM, subcutâneo, que seja, tipo, que for o antibiótico. Mas tópico não tem, você tem que usar o produto, se for a gentamicina, tem pomadas que tem gentamicina, entendeu? E aí você tem o antibiótico na sua formulação para ser absorvido topicamente. Cíntia, estou iniciando o 7º período, mas estou amando aprender sobre esses assuntos. Isso aí, Cíntia, já, ó, no estágio, quando você estiver no estágio, já, ó, vê uma ferida assim, você já mostra, olha esse curativo que fantástico.
Vão adorar, tá? Eu ganhei um espaço no meu coração. Isso aí, Maria Angélica. E usar líquidos de Dunkin para limpeza de feridas. Pode? Em pequenos não, tá? A gente tem que tomar muito cuidado, gente, quando a gente pega coisas de grande para usar em pequenos, tá? Spray prata, tomar spray roxo. Toma muito cuidado, que a maioria das coisas são tóxicas para os nossos pacientes, tá? Desde o que é de grande lá com cavalo e com boi. E a gente fica com o que é de cachorro e de gato. No estágio que fiz, eu utilizava em todos os casos o hipoclorito de sódio. É isso mesmo que eu imaginei. Não, gente, não, pelo amor de Deus. A gente tem hoje em dia métodos melhores, né? A gente não precisa ficar usando isso. Era clínicas pequenas. A gente não precisa ficar usando isso nos nossos pacientes. A gente tem tantos produtos ótimos no mercado, tá? A gente não precisa ficar usando hipoclorito de sódio. Vamos trocar a ficha. Isso daí é coisa de antigo. O caso 2 era o quê? Um canino. Esse caso aqui, gente, a maioria indica eutanásia, tá? A maioria indica eutanásia. É um paciente que sumiu por 2 dias, foi encontrado com uma lesão grave em toda a região ali de dorso, em tórax, abdômen, tudo. Uma presença de avulsão cutânea bem grave, tá? Com necrose, e o paciente estava debilitado, com muita dor, tá? Então aqui, ó, a gente tem, ó, desde aqui, olha essa avulsão cutânea, até aqui. E isso daqui, ó, gente, estava tudo descolado. O subcutâneo estava todo descolado, ó. Olha aqui, tudo descolado por dentro. Muita necrose, coágulo, tá? O paciente fugiu. Diz a doutora que foi atropelado por um caminhão, foi arrastado por um caminhão e sumiu, ficou 2 dias sumido. E aí voltou assim, voltou nesse estado. O que eu queria saber de vocês? Olha isso daqui. Muita dor que ele tinha, tá? Aqui já depois da tricotomia. Mas é um caso que muita gente indicaria eutanásia. Olha aqui, minha mão inteira entrava aqui, que ele tá sedado, tá, gente? Já com analgesia. Mas se você já tá aqui há muito tempo, você sabe que eu não faço... Eu opto pela eutanásia no último dos últimos casos, realmente, né? Então, eu optei pelo tratamento dessa ferida. O que eu fiz, gente? Qual seria a sua conduta aqui? Foi isso que eu queria saber de vocês, né? Qual seria a sua conduta nesse caso? Eutanásia, tentaria tratar, enfim, algumas pessoas me mandaram algumas sugestões, né? E o que fazer, então? Então, gente, o que eu falei lá no primeiro caso, tratamento básico de feridas, tá? Tratamento básico de qualquer ferida, tricotomia, debridamento, sedação, debridamento mecânico, escovação, debridamento cirúrgico, tá? Isso daqui, gente, é básico para qualquer tratamento de feridas, principalmente feridas graves. E aí, com relação a pontos, dá ponto, não dá ponto? Isso também é uma coisa bem polêmica no dia a dia, quando a gente fala de feridas, né? E aqui, gente, ó, tratamento básico de feridas, olha a diferença dessa ferida. Você tem agora um tecido, ó, ainda com ponto de necrose, mas você tem um tecido vermelhinho, você tem um tecido mais saudável, um tecido que tende a cicatrizar bem. É esperado que cicatrize bem. E, ó, gente, uma coisa, quando eu falo de escovação, eu falo que eu coloco o paciente embaixo da pia quando é possível, escovação de verdade, tá? Você precisa, no primeiro momento, remover todos os debris orgânicos e inorgânicos dessa ferida. Então, você tem que tirar tecido necrosado, você tem que tirar resto de asfalto que às vezes fica na ferida, coágulos, sujeira da rua, você tem que tirar isso tudo, porque você quer que a ferida ela fique mais limpa, mais saudável, para cicatrizar. Então, nesse caso, nos casos de feridas, é realmente você pegar a escovinha de antisepsia e escovar o ferimento com a parte da escova e não com a parte da esponja, tá? E você, veterinário, tem pena de fazer isso. Tem pena. Você não vai conseguir fazer isso se você não sedar o seu paciente. Então, ele tem que estar sedado para você fazer uma boa limpeza da ferida. E lembra, gente, isso daqui é feito em humanos com uma pessoa acordada, tá? Ninguém é sedado para fazer isso. Esses acidentes graves que a gente tem de moto, por exemplo, que normalmente dá umas feridas muito graves, essa escovação, esse debridamento é feito com o paciente acordado, tá? Por quê? O paciente ele não vai te morder. Ele não vai, a pessoa, né, não vai morder o enfermeiro que tá fazendo. O nosso paciente, ele vai morder a gente, ele não entende, ele tá com dor, ele não entende o que tá acontecendo. Então, ó, é isso daqui que você tem que fazer no seu paciente. Esse a gente não conseguia colocar embaixo da pia, mas a gente usa o quê? A escovinha de antisepsia, com clorexidine, e esfrega bem, debrida bem, tá? Se você não fizer isso, você não vai conseguir ter aquele resultado anterior que eu mostrei como é que ficou. Esse é o primeiro passo. Esse paciente eu levei para o centro cirúrgico para debridar bem essa ferida, tá? Não foi feito, só foi feita essa limpeza, esse debridamento inicial no consultório. Mas você, como clínico, tem total capacidade de fazer isso, tá? Lavagem com solução fisiológica, tá, gente? Você joga bastante solução fisiológica para limpar isso. Essa limpeza inicial, ela tem que ser agressiva mesmo, tá? Tem que ser agressiva, senão você não tem uma boa resposta no seu tratamento de feridas. Então, esse é o primeiro passo para você ter uma ferida assim. Então, ó, escovei primeiro, esse paciente levei para o centro cirúrgico, e o que sobrou de tecido necrosado eu fui fazendo um debridamento cirúrgico, que é um debridamento mais delicado, um debridamento ali mais fino, que você faz com a tesoura, com o bisturi. E aí a gente finaliza assim. Ih, Janaína, tá doida? Você deu ponto, e aí você deve estar pensando, né? Como assim? Fechou essa ferida toda necrosada, ferida antiga de 2 dias,
Ferida antiga pode fechar, ferida contaminada pode fechar, não virou um abscesso isso daí. E o crescimento de bactérias anaeróbias e a sepse. Eu tenho certeza que algumas dessas coisas passaram pela sua cabeça, né? Não me fala aí, Débora. Lavaria bastante para ver se o tecido na íntegra. Tirar o que está morto e reconstrutiva com dreno. É uma boa opção, tá, Débora? É uma boa opção. Mas eu praticamente quase não uso mais dreno na minha rotina. Quase não uso mais dreno, a não ser, assim, dreno torácico e tal, uma reconstrutiva que precise, um abscesso que tenha muito tecido, muito espaço morto na lateral, eu uso um dreno. Mas eu quase não uso dreno em feridas mais. Eu prefiro fazer o que eu fiz nesse paciente, que é deixar fazer esses pontos de suturas que eu vou te explicar agora. A escovação é só com antisséptico, né? Isso, Letícia, você vai usar a escovinha, aquela escovinha de antisepsia cirúrgica, tá? Com clorexidine ou com Povidone Degermans, e você vai esfregar bem e você usa a solução fisiológica para lavar, tá? Mas a escovação em si é com antisséptico, tá? Augusto, como você fez para evitar seroma? Você aproximou o quanto pôde? Vamos falar sobre isso agora. Você só fez a aproximação das bordas e colocou drenos? Não botei dreno, não uso dreno. Quase não uso mais dreno em feridas, tá? Então, aqui, ó, outros casos semelhantes. Esse daqui era um vira-lata lá do canil que tinha papiloma. Ele tava com vários papilomas na face, aqui dá pra ver um, aqui uns pequenininhos. E aqui nessa região, no queixo, tinha um bem grande. E a gente estava fazendo autohemoterapia nele e acabou que no final de semana, o daqui, que era bem grande, caiu. E acabou virando um abscesso não, acabou pousando mosca, deu miíase. E aí, na segunda-feira, eu limpei esse ferimento. E, ó, tá vendo? Uma ferida bem, bem feia, foi de um final de semana mesmo que aconteceu isso. Então, a gente tinha larva aqui já. E aí, eu fiz o quê? A mesma coisa que eu fiz naquele paciente da avulsão cutânea. Olha só, pontos de aproximação, onde a gente faz o quê? Pontos simples, descontínuos e espaçados. Você consegue ver que eu tenho espaço entre os pontos? Aqui a gente tem um ponto, aqui a gente tem outro ponto, aqui a gente tem outro ponto. E entre eles a gente tem um espaço grande, tá? E para que serve esse espaço? Para drenagem de secreções. Por isso que eu não tenho problema de, vai contaminar, vai virar um abscesso, vai dar seroma, vai dar ferida antiga, ferida por miíase, não pode fechar. Pode, tá? Pode e deve, por quê? Quando você faz só esses pontos de aproximação, descontínuos, você aproxima as bordas e você fala para o organismo, é para cá que tu tem que vir, meu irmão, para cá que tu tem que cicatrizar. E aí a cicatrização ela ocorre bem mais rápido, tá? E não forma abscesso nem seroma porque você deixou espaços entre os pontos para fazer a drenagem de secreção. Então, aqui são espaços onde tem a drenagem de secreções que vão ser formadas e você ainda consegue lavar por dentro. Se for necessário, passar uma sondinha e lavar por dentro desse ferimento, tá? Então, esse daqui é ele. Ele não fica quieto alguns meses depois. Foi difícil, mas, ó, tá vendo como você quase não tem mais nada ali, ó? Você quase não vê. A cicatriz, quando ele tá de boca aberta aqui, tem uma hora que ele tá de boca aberta, que a gente consegue ver que a gengiva V dele, ó, aqui, ó, perfeito. Ficou mais juntinho ali do dente, né? Mas, cara, não deu nenhum problema, cicatrizou muito rápido, tá? E cicatrizou bem. Então, ó, foi isso que eu fiz aqui. Pontos simples, descontínuos, espaçados e espaço para drenagem de secreções. Tá vendo como tem espaço entre os pontos? Ó, tem um ponto aqui, outro ponto aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. E é por isso que eu não uso mais dreno, porque isso daqui funciona muito bem. Aqui, ó, foi um outro caso de miíase em olho, onde ele já tinha perdido o olho, a miíase já tinha comido tudo, e eu limpei, tirei as larvas e tudo mais, e fiz a mesma coisa, pontos simples, espaçados para a drenagem de secreção. Esse é o China, que eu falei anteriormente. Então, ó, ele estava com um cisto, que a gente tentou drenar, não deu certo, e aí eu tirei o cisto, olha aqui. Só 2 pontinhos para aproximar as bordas e tratar esse ferimento, tá? E o pessoal lá no cirurgião ambulatório cirúrgico também adora isso. Ó, esse daqui foi a Ana, da turma 3, pegou, se não me engano, foi atropelado, tratou, fez toda a limpeza de ferida e deu os pontos para aproximar. Esse daqui também, ó, da Carla, foi uma mordida, limpou, fez a tricotomia, escovou, deu pontos. Aqui ainda daria os pontos mais espaçados, tá? Até falei com ela numa discussão de casos, a gente pode fazer mais espaçado esses pontos, tá? Então, você pode sim, gente, fechar uma ferida com muito tempo, que já tá há muito tempo. Falam, a ferida é mais de 6 horas, você não pode fechar. Pode sim, tá? Eu comecei a fazer isso lá na residência, onde a gente chegou um tutor que não tinha condições e tal, e a gente usava muito PHMB. E aí a gente usou o PHMB e deu uns pontos de aproximação rezando para dar certo, foi uma mordida. E deu certo. E desde então eu uso isso sempre. Esse caso durou quanto tempo para fechar? Então, Débora, qual deles? O da avulsão cutânea, foi numa sexta-feira que esse paciente chegou pra gente, uma sexta-tarde. A gente não tem internação lá na prefeitura, né?
E a gente encaminhou essa pessoa para internar esse paciente. Era um paciente que precisaria de cuidados intensivos, uma internação, um FILC, um MILC, um controle de dor muito bem feito, tá? Uma atenção muito boa. Mas ela não internou. Na segunda-feira a gente entrou em contato, ele tinha vindo a óbito, infelizmente. Foi feita a bandagem de que forma? Nesse caso, a gente fez bandagem compressiva, tá? Nesses casos onde a gente tem espaço morto, é uma ferida na abdução cutânea que você viu, né? Tá tudo descolado ali por cima. Então, quando a gente tem muito espaço morto, a gente precisa de realizar a bandagem compressiva da região da boca. É esse daqui que tá aparecendo, ô Débora? Ixi, me pegou agora, hein? Não lembro, não. Eu perguntei hoje pra Carla se tinha cicatrizado, como é que tava. Ela falou que cicatrizou muito bem, cicatrizou rápido, ela não tirou foto quando ela foi tirar os pontos. Não sei o tempo exato, tá? Mas essa conduta tende a cicatrizar muito, muito bem, tá? Muito rápido, papiloma. E, menina, do papiloma cicatrizou, acho que, cara, foi papo de uma semana. Foi muito rápido, tá? Ele cicatrizou muito rápido. Ele teve uma cicatrização muito boa. Coisa de uma semana, assim, já tava fechadinho desse jeito, bonitinho. Papo de uma semana mesmo. Foi muito rápido. Ele surpreendeu a gente. E tava uma ferida feia, né? Assim como ele fez uma ferida feia em uma semana, em um final de semana, ele também cicatrizou assim, ó, rápido. Tá ótimo, gente. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar lá na caixinha de perguntas, no meu direct, tá bom? Que eu respondo todo mundo.